Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje o nosso papo é sobre a Defensoria Pública do Estado de Rondônia, mais especificamente sobre o cargo de técnico administrativo. E para isso eu converso hoje com Felipe Schneider, que já atuou como técnico no órgão e vai compartilhar um pouco das experiências que ele teve para que vocês conheçam um pouco mais sobre a profissão. Então, Felipe, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Um alô para todos os concurseiros aí que assistem o canal. A gente tem muita informação para trocar, principalmente para quem tem interesse, né, nesse concurso que pode vir aí da Defensoria Pública de Rondônia. Então, para a gente começar o nosso papo, eu queria que você também se apresentasse um pouquinho para o pessoal te conhecer um pouco mais. Então, meu nome é Felipe Schneider, eu tenho 26 anos. Né? Eu passei no concurso público da Defensoria Pública de Rondônia quando eu tinha 21 anos de idade, né? Foi ali no ano de 2015. Foi o primeiro concurso público que eu fui aprovado, né? E depois dele eu não parei e hoje eu sou técnico judiciário no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. E Eu você... tenho a graduação no curso de Direito, né, que eu me formei em 2019, e hoje eu estou concluindo a pós-graduação em Direito do Trabalho, que hoje é a minha área de foco. Eu sou natural do Rio Grande do Sul e fui morar no estado de Rondônia devido à minha mãe, que tem um trabalho de jornalista, né, a gente acabou se mudando para lá, e foi lá onde eu comecei a faculdade e fui aprovado no meu primeiro concurso. Hoje eu já voltei, né? Hoje eu moro no Rio Grande do Sul, que é o meu estado natal, né? E morei durante cerca de 10 anos lá, ali no estado de Rondônia. Então, eu queria que você falasse de uma forma ampla, né? Qual que é a importância da Defensoria Pública de Rondônia para a sociedade? O que te atraiu a prestar esse concurso? A Defensoria Pública é, antes de tudo, um órgão muito novo. Essa talvez seja a principal característica dela, né? Principalmente esse concurso da Defensoria Pública foi o primeiro concurso da história, né? Nunca tinha havido um concurso para a área administrativa. E acho que ela, apesar de ser nova, ela traz um princípio, né, do acesso à justiça que é muito atual, que é muito importante para milhares de pessoas que realmente não têm condições de, né, de pagar uma assessoria jurídica de qualidade, né, um bom advogado. E tem na Defensoria Pública toda uma estrutura, né, não só no sentido jurídico, como social em geral, né? A Defensoria Pública não atua só em processos judiciais, mas dá todo um amparo, principalmente ali com a mulher, os menores, né? Tem todo um trabalho social que é desenvolvido muito importante pela Defensoria Pública. E aí, o que te atraiu a prestar esse concurso? Por que o cargo de técnico, né? Como que você conheceu essa carreira? Em razão né, da minha pouca idade, eu tinha por intenção, antes de completar a faculdade, tentar conhecer o máximo de órgãos, de setores da justiça possíveis para ver em qual que eu realmente queria seguir a minha carreira, em qual que eu ia realmente me identificar mais. E durante a faculdade, eu estudei na Universidade Federal de Rondônia e sempre foi enfatizado bastante a questão social, o lado social do direito. A gente sempre fez muitos atendimentos gratuitos à população. Isso acabou me fazendo chamar atenção para a defensoria, exatamente em relação a esse aspecto social, né, de atender principalmente as pessoas carentes, né, e ver o setor mais desassistido, mais esquecido pelo direito. Isso fez com que eu me interessasse bastante por esse trabalho. E conta, então, o que faz um técnico administrativo na prática? Como que é o dia a dia do trabalho? Conta sobre a sua experiência. Então, a Defensoria Pública, ela tem o seu principal trabalho executado pelos defensores, propriamente, né? Eles que vão coordenar todo o trabalho, coordenar a instituição como um todo. E a área administrativa é aquilo que vai dar suporte para todos aqueles atendimentos e todo o trabalho desenvolvido, né? Então, vai ser um trabalho ali de condução de rotina de processos e minutas de documentos que, a princípio, pode parecer um trabalho bastante burocrático, né?
mas, na verdade, ele vai ressaltar as habilidades e competências de cada um, porque no momento que a gente está compondo grupos ali de trabalho, que a gente está numa instituição nova, cada habilidade de cada pessoa vai moldar as atividades que cada um vai desenvolver. Então, mesmo que duas pessoas tenham o mesmo cargo de técnico administrativo, se alguém tiver, por exemplo, uma proximidade maior com a área de TI e outra tiver uma proximidade maior com a área judiciária, essas duas pessoas vão poder desenvolver os seus talentos em atividades mais específicas que vão ser moldadas para cada um que no momento que entrar lá na instituição. E aí você tinha, suas atividades eram mais voltadas para que área? Como eu não havia trabalhado antes, eu havia apenas estagiado, eu estagiei durante 2 anos na Corregedoria do Tribunal de Justiça de Rondônia. E isso me trouxe bastante conhecimento das rotinas administrativas e da parte correicional mesmo, né? Isso acabou fazendo com que eu fosse direcionado para a Corregedoria da Defensoria Pública, onde eu pude aproveitar esse conhecimento que eu já tinha para desenvolver um trabalho melhor lá. E falando um pouquinho também sobre as lotações, como que funciona essa divisão, essa escolha? Sempre foi muito flexível, tanto em relação a isso que eu mencionei das especialidades de cada um, quanto também das unidades no interior, né? Para quem é do interior do estado, nunca, não tem o caso de ninguém que tenha falado que tenha sido movido para um lugar contra a sua vontade. Geralmente é bem observada essa parte de manter na mesma região que a pessoa reside, né? Mesmo se ela reside no interior do estado. Mas quando a pessoa, pelo menos no seu concurso, né, foi prestar a prova, ela poderia escolher inicialmente onde ela queria atuar, certo? Principalmente em razão de ser o primeiro, né? Então, todos os cargos estavam vagos, né? Então, existiu essa questão de, os primeiros colocados ali foram observados melhor pelos defensores, né? A gente teve uma avaliação das nossas habilidades para poder, por exemplo, o Daniel, que foi o primeiro colocado, foi na Defensoria Pública Geral, que é como se fosse a presidência, né? Então, é uma coisa bem flexível, de acordo com a necessidade de cada um mesmo. E em relação à carga horária, jornada de trabalho, isso também é flexível? Cada área faz um horário? Ou isso é padrão para todos os servidores? É uma coisa padrão, de 6 horas diárias, de segunda a sexta, né? Era assim no período que eu trabalhei e continua sendo assim, pelas informações que eu tenho. E isso é muito bom, né? Porque ele te dá uma vantagem que foi o que me deu de vantagem de poder ter o outro período do dia livre. Então, mesmo trabalhando ali de manhã, que é o horário de funcionamento ali, mesmo durante a tarde existia um período reservado para o estudo. Então, isso é muito importante, porque outros concursos do mesmo nível ali da defensoria, às vezes tomam o dia inteiro, né? E você acaba ficando sem período para estudar. Então, acho que é algo bem importante na hora de avaliar uma carreira que possa te servir como trampolim para uma outra, como foi no meu caso. É o famoso concurso escada que a gente sempre fala, né? De repente, ser aprovado para ter uma remuneração e conseguir ter tempo também para continuar estudando, e depois ser aprovado em outros concursos, até foi o seu caso, né? Exatamente. Eu reconheço a importância disso, porque se eu não tivesse aquele outro período do dia, eu com certeza não teria estudado, né? Então, na hora de analisar, né, se eu, mesmo não sendo a carreira que eu queira me aposentar, vai ser uma carreira que vai me trazer uma utilidade muito grande num curto prazo. Uma possibilidade de crescimento, né? E aí, você falou, então, que é uma carga horária fixa, que trabalha de segunda a sexta, não precisa, então, trabalhar de final de semana, ou, de repente, isso pode acontecer também? Tem hora extra, por exemplo? Não, é bem comum. As horas extras não são regulamentadas, mas, por exemplo, durante alguns meses que eu estive lá, eu participei de alguns grupos especiais de trabalho, né, que acarretam um aumento nas nossas tarefas, mas a gente recebe uma gratificação de, se não me engano, 35% do salário.
Então, isso acaba compensando o trabalho que a gente, às vezes, precisa ficar um pouco a mais do expediente para fazer, né? Mas tem uma compensação financeira, assim. E você tocou então nesse assunto de salário. Qual que é o salário, a remuneração inicial do cargo e quais são os benefícios também que o órgão oferece para os servidores? Então, desde que foi criado, né, a remuneração já foi prevista uma estrutura, né, de carreira ali. O salário inicial ali ele está em torno dos R$ 2.245, né? E era esse valor que eu recebia e continua sendo, né? Não houve nenhum reajuste. Além desse vencimento básico, ali vai ter principalmente o auxílio alimentação, que é no valor de um salário mínimo, que vai ser indenizatório, então não vai ter o desconto do imposto de renda e das contribuições previdenciárias. E, além disso, o Vale Transporte e alguns outros adicionais, como eu falei, por desenvolver trabalhos em grupos especiais ou até pela formação acadêmica ali. A graduação também vai dar um adicional de 7,5%. Então, tem alguns adicionais, mas realmente o vencimento básico ali ele vai ficar em torno desses 2.245. Mas, como eu falei, em razão da carga horária ela ser favorável, torna-se um concurso muito atrativo para quem está entrando no primeiro concurso, para quem quer ter um trabalho que te dê tempo para estudar, e como foi para mim, como foi no meu caso. E aí, em relação ao ambiente de trabalho, né? Tanto falando da estrutura, né, física, quanto do relacionamento entre as pessoas, entre a equipe, como que era? Bom, o relacionamento, é claro que ele vai variar ali de setor para setor, mas em geral eu sempre vi um ambiente muito bom, muito saudável, muito propício assim de pessoas que realmente enxergam a necessidade, a importância daquele trabalho para cada um dos assistidos que chegam lá. E acredito que é uma instituição que a cada ano ela cresce e se fortalece mais como estrutura mesmo. Tanto é que recebi informação com alegria de que a Defensoria mudou de prédio recentemente também para né, teve uma expansão do seu espaço físico, o que é muito bom, que já era uma demanda necessária desde antes. Então, acredito que esteja evoluindo nesse sentido de estrutura, né? E apesar assim um desafio muito grande que aconteceu ali para a gente da primeira turma de concursados foi uma mudança de rotina, né, de um órgão que funcionava 100% com pessoas ocupando cargo em comissão, ou seja, pessoas ali que estavam ali por uma indicação. Então, mudou muito do pensamento institucional a partir do momento que a gente chegou. E mesmo, isso é até importante ressaltar, né, mesmo que eu tenha ficado ali por um tempo na DPE, já com vistas a uma outra carreira, isso nunca me impediu também de me dedicar ao máximo ali para ver a instituição crescer, de contribuir com o que a gente pode, né? Então, acho que quem vai para lá pode esperar um desafio de estar numa instituição nova, de saber que vai ter um papel proativo ali na criação mesmo né, dos processos ali da defensoria, mas que não espere algo consolidado, né? Que queira realmente produzir uma nova mentalidade de trabalho. É um desafio bem grande. Inclusive, eu queria que você contasse, né? Você que foi aprovado no primeiro concurso, né, para essa área administrativa, o que você percebeu de evolução, né? De quando você entrou? Eu sei que agora você não está mais lá, mas você tem contato com pessoas que ainda trabalham. O que você sentiu assim de concreto, de evolução dentro da instituição? Bom, muitas evoluções a gente percebe a cada ano, principalmente pelo fato da Defensoria ser uma instituição nova, né, no Brasil. E acredito que todos ali que trabalham, não só os defensores públicos, os que estão no Conselho Superior, ali na administração mesmo da instituição, todos sabem da importância que é a gente fortalecer os servidores ali, que são realmente os braços, né, que levam um atendimento a todas as pessoas ali, e principalmente ao reconhecer essa necessidade de consolidação, de
né, de melhorias salariais, de benefícios, de melhorias estruturais para todos os servidores, há, consequentemente, uma melhoria na prestação do serviço aos assistidos. Então, isso é algo que está sendo visto, que é uma demanda que, embora a gente viva um momento muito complicado em termos fiscais, em termos de orçamento, existe sim uma expectativa de evolução na carreira, de melhoria, porque é algo que está sendo, a primeira, realmente a primeira turma ali que entrou. Então, a gente chega no órgão e não tem métodos de trabalho consolidados, a gente não tem sequer sistemas informatizados, né? Não tem sequer uma organização de arquivo. E quem tem que ir lá e fazer e criar isso tudo na prática somos nós, né? A quem foi depositado, né, uma esperança de quem vai agregar conhecimentos e habilidades ali no trabalho aos assistidos. E você sabe se atualmente ou na sua época já tinha algum curso para aperfeiçoar os servidores, né, capacitar ainda mais no dia a dia de trabalho? Bom, em razão desse caráter muito novo e, né, dessa novidade toda que foi ter um servidor concursado ali na defensoria, não houve nenhum tipo de treinamento, né? O treinamento foi a prática direta. Então, acredito que nas próximas turmas pode ser algo aí que fique de sugestão, né, que é algo muito importante, é algo que eu tive quando eu cheguei aqui no TRT e que foi muito importante para mim, que eu também cheguei para trabalhar sem nunca ter tido contato com o direito do trabalho na prática. Então, aqueles 15 dias de formação, de falar sobre o trabalho na prática mesmo, o que eu vou fazer de verdade, é muito importante, né? Espero que nos próximos cursos seja implementada essa iniciativa. Legal. E aí, qual que é o perfil, né, de quem, de repente, deseja prestar esse concurso e assumir posteriormente o cargo de um técnico administrativo? Quais são as características que você acredita, né, que ele deve ter? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é imprescindível esse senso de proatividade, de ter noção que as coisas não vão estar prontas quando a gente chegar lá, que vai ser algo que vai ter que ser construído. Então, muitas pessoas já imaginam o serviço público de uma forma totalmente, né? Pensam que, passei no concurso e estou feito, né? Só que, na verdade, é ali que começa todo o trabalho, né? Porque o concurso é só um meio, né, que nos levou até ali e que agora a gente tem que pensar como realmente um prestador de serviço em devolver, né, aquilo que a gente está recebendo como salário, em devolver aquilo como serviços à sociedade. Então, acho que o perfil é de alguém que queira realmente um desafio, de alguém que queira somar com a instituição, de alguém que se preocupe com o aspecto social do trabalho, que é algo que a gente tem que estar sempre em mente em quem ali é realmente o objeto do nosso esforço, nosso trabalho, que é o assistido. E nessa questão de carreira, eu acredito que a carreira seja mais própria para pessoas que estão entrando no serviço público, né? E essa rotatividade não me deixa mentir, né? Infelizmente, as pessoas que buscam são pessoas que estão aí no primeiro concurso, que querem adotar, que se preocupam com aquela questão do horário, né, do período. Acho que esse seria um público que seria mais feliz ali ocupando o cargo. E você comentou que morou 10 anos em Rondônia, né? Conta um pouquinho mais sobre essa experiência, né, de morar no estado, porque a gente sabe que concurseiro presta provas pelo Brasil inteiro, né, muitas vezes. Então, para quem não conhece o estado, como que é morar em Rondônia? A primeira coisa é algo que qualquer pessoa que morou em Rondônia vai falar, que é o calor. É muito calor, é um estado que é muito quente, né? Que não é calor o ano inteiro, realmente. Então, quem não gosta de calor, quem não gosta de mosquito, está no lugar errado, né? E que é uma grande dificuldade, né, de quem sai, principalmente do sul, né, que é algo que demora muito para se adaptar ao clima. Mas é um estado de muitas oportunidades, né? Rondônia, a maioria das pessoas que moram lá são imigrantes, são pessoas que vieram de outros lugares do Brasil e do mundo em busca de oportunidades.
né? Então, esse fator de crescimento pessoal, além da carreira, além da remuneração em si, eu acredito que seja algo muito engrandecedor, que dá uma visão de mundo maior para a gente. Eu costumo dizer, hoje eu moro aqui numa região do Rio Grande do Sul, que eu não tenho como comparar a realidade daqui com a de lá, né? Quando eu falo que o estado tem menos de 1% de água e esgoto tratado, é um dado tão alarmante que as pessoas não têm noção de que existe essa realidade, né, no norte, do acesso, principalmente. Algumas atividades da Defensoria Pública, por exemplo, são feitas num barco, porque muitas localidades são inacessíveis por terra. Então, é realmente um espírito de desafio, de quem realmente quer crescer, sair da zona de conforto. Eu acho que esse que é o espírito. E atualmente você ainda estuda para concursos públicos e nessa sua caminhada como concurseiro você já conheceu estratégia? Já conheci sim, né? Eu hoje estou assim um pouco, como muitos concurseiros, né, bem desmotivado, para ser bem sincero, né? É difícil a gente buscar, a gente sabe que quem é concurseiro todo dia precisa de uma dose de motivação, porque a gente sobrevive disso, e de café. Então, em dias como, né, a gente está hoje, é cada vez mais difícil, mas a gente tenta, sim, buscar essa motivação de dar valor para cada meia hora de estudo que a gente consegue ter, de agradecer por menor que seja o período, né? E hoje eu penso sim em carreiras, né, da magistratura, já estudei com muito mais afinco que agora, mas realmente a gente fica procurando dia a dia aquela motivação mesmo. Então, eu acho que é importante até o papel dos cursinhos que nos motivam, mesmo que a gente não esteja fazendo um curso, não esteja né, mergulhado com afinco num projeto, a gente mantém aquela sensação né, de tentar sair do lugar um pouquinho, tentar fazer alguma coisa, de fazer o mínimo que a gente pode, né? Então, Felipe, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para motivar os concurseiros, né, que estão aí nessa caminhada, que sonham em ser aprovados, que de repente podem atuar também na Defensoria Pública de Rondônia. O que você poderia deixar de mensagem final para essas pessoas? Bom, eu acredito que o concurso é uma caminhada que a gente constrói a cada dia, a cada pedacinho, a cada 10 minutos estudado, é um pouquinho de aprovação que a gente vai conseguindo. A gente sabe disso. O dia da prova, ele nada mais é que uma consagração. Quando sai o edital mesmo, quando chega o dia da prova, é uma consagração de tudo aquilo que a gente construiu até ali. Que a gente saiba valorizar cada pouquinho de esforço que a gente tem e valorizar e saber se apegar à família e a tudo que nos motiva para seguir em frente, mesmo diante de um cenário ruim, de um momento que pode parecer de revés, que a gente saiba transformar isso numa situação ali de construção do nosso conhecimento e, quem sabe, de uma futura aprovação. Felipe, então, eu queria te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, né, compartilhado aí a sua experiência, para que o pessoal conheça melhor sobre a carreira, né, sobre o que faz um técnico administrativo. Então, obrigada e muito sucesso aí na sua profissão. Obrigado, parabéns para todo mundo aí do canal. Espero que todo mundo consiga aí muita motivação para estudar nesse ano aí que está só começando ainda. E para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do mundo dos concursos, vai lá no nosso site, estrategiaconcursos.com.br. A gente termina por aqui, até uma próxima entrevista. Tchau, tchau!